Espero que sim. O negócio é o seguinte, nós vamos agora resolver então as atividades da página 92. Nós estudamos sobre rochas, não é? Os tipos de rochas, vocês lembram lá? Rochas ígneas, rochas sedimentares, as rochas magmáticas. Nós vimos exemplos das três, nós vimos como as rochas acabam formando o solo também, né? Então nós vamos responder as atividades da página 92, que era a tarefa, né, da semana passada. Então vamos lá, vamos comigo. Ok, ok, então vamos lá. Primeira atividade aqui, primeira questão é assim: explique qual é a relação entre as rochas, os minerais e os minérios. Bom, pessoal, as rochas elas são compostas por um ou mais minerais, né? Os minerais formam as rochas, ok? E agora os minerais eles passam a se chamar minérios quando ele tem valor econômico. Quando é um mineral que a gente consegue retirar do solo e fazer dinheiro, né? Vender, explorar, e ele vai servir para a produção de algum material. Então ele tem valor econômico, esse mineral passa a se chamar minério. E os minerais formam as rochas. Então eu vou escrever a resposta aqui do lado, tá? Vou acelerar o vídeo, vamos lá. Ok, então vamos ler juntos ali? A resposta fica assim: as rochas são compostas por um ou mais minerais, ok? Aí, os minerais são denominados minério quando adquirem valor econômico, beleza? Ok, então vamos ver a número 2. Número 2 diz assim: quais são os três tipos de rocha existentes na Terra? Monte uma tabela com informações sobre a origem de cada uma e dê exemplos. Bom, os três tipos de rochas são as ígneas, né, ou magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Lembrando que as rochas ígneas, elas têm origem no magma, né? Na lava, né? Quando o magma sai para fora, passa a chamar lava, essa lava esfria e formam rochas ígneas. Esse magma ele também pode resfriar dentro da Terra, e aí também formam rochas ígneas. Já as rochas sedimentares são aquelas que vão sendo formadas por sedimentos, por camadas de materiais que vão se depositando. Por exemplo, um rio vem trazendo areia, essa areia vai se depositando, aquilo ali vai endurecendo, vira uma rocha. Isso é uma rocha sedimentar. Depois nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas que descem, né, lá para as profundezas do solo, né, muitos metros lá para baixo, às vezes até quilômetros, e sob alta pressão e alta temperatura, elas se transformam. É como se elas estivessem sendo cozidas dentro de um forno. E essas rochas que podem ser as sedimentares e podem ser as metamórficas, elas se transformam em outros tipos de rochas. Elas se transformam nas rochas metamórficas. Ok? Então, vou fazer a tabela aqui e vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Ok, pessoal. Eu fiz aqui uma tabela assim, ó. Vamos colocar as cores aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem quadrado. Aumentar um pouquinho. Ó, aqui vai ser então a resposta da número 2. Número 2. Aí coloquei aqui rochas ígneas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Né? Aí primeiro como elas são formadas. Vamos lá. Aqui eu coloquei formadas pelo resfriamento do magma, as ígneas. Resfriamento do magma, ou seja, quando o magma esfria, formam as rochas ígneas. E nós temos exemplo o basalto, que é uma rocha vulcânica, ou seja, quando a lava do lado de fora do solo esfria, forma o basalto. E tem o granito. O granito, quando o magma resfria lá dentro da rocha, né, não saiu ainda para fora e já resfria, forma o granito. Beleza. Aí depois nós temos do lado aqui as rochas sedimentares,
formadas pelo acúmulo de sedimentos que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Então, quando você tem pequenos fragmentos, esses pequenos fragmentos vão acumulando, aquilo ali vai formando várias camadas e aí formam as rochas sedimentares. É nessas rochas sedimentares que a gente encontra muitos fósseis de seres vivos. Aí nós temos como exemplos aqui o arenito, vem de areia, né? É uma areia branca. O argilito, que forma a argila, e nós temos ainda o calcário, que é aquele branco, né, que usa para corrigir o solo de plantações. Esses são exemplos de rochas sedimentares. E depois aqui, por último, eu coloquei as metamórficas. São formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido. Pode ser uma rocha ígnea, pode ser uma rocha sedimentar, ou pode ser até mesmo uma rocha metamórfica. Sofre esse cozimento lá no fundo devido à pressão e temperatura, e transforma a rocha. Exemplo, nós temos o mármore, nós temos a ardósia e nós temos o gneiss. São exemplos de rochas metamórficas. A palavra mórfico quer dizer formato e meta, transformar. Então, transformar o formato. Sedimentares vem de sedimentar, se depositar em camadas. E ígneo vem de derretido, de fogo, quente, né? Ok? Então, ficou assim a nossa tabela do número 2. Você pode dar uma pausa no vídeo aí e copiar, tá? Beleza, então vamos para o número 3. A número 3 diz assim, ó, liste os tipos de material, deixa eu colocar aqui 3. Liste os tipos de material que compõem o solo e indique qual é a origem de cada um deles. Então, de novo, ó, liste o tipo de material que compõe o solo e indique qual a origem de cada um deles. Vamos lá, eu vou acelerar, vou colocar a resposta aqui. Vou acelerar para vocês. Mas, resumindo, nós temos os materiais que são orgânicos e temos os materiais inorgânicos. Orgânico é aquele que vem de um ser vivo. Folha, né? Folha que apodreceu, esfarelou, né? E ficou ali no solo. Pedaços de galhos, de folhas, de troncos, de raízes. As próprias bactérias, os fungos. O humus produzido pelas minhocas. Tudo isso é um material orgânico. E nós temos um material inorgânico, que é o quê? A água, que está presente no solo, o próprio ar, que está presente dentro do solo também, né? Afinal, existem espaços entre os grãos, tem ar também. E também os minerais, né, que formam o solo. Eles também são materiais inorgânicos, ok? Então, vou escrever aqui a resposta, vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Ok, então tá lá. Vamos ler aqui de novo? Então fica assim, ó, materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Os orgânicos são organismos vivos e matéria em decomposição. Então, tanto os seres que estão presentes no solo, quanto a matéria que vem deles, né, os restos dos seres vivos que estão no solo sofrendo decomposição. Essa é a parte orgânica. E a parte inorgânica? Então tá aqui, ó, materiais inorgânicos são água, o ar, os fragmentos provenientes do intemperismo, ou seja, os minerais, né? Os minerais que vêm da rocha-mãe. Então, formado então materiais orgânicos e inorgânicos, esses dois formam o solo. Agora, vamos então para o número 4. A número 4 diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, vou ter que copiar e colar, vou dar uma pausa aqui. Ok? Então a gente está aqui com a número 4 e ela diz assim: a estátua do Cristo Redentor, localizada no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é toda revestida de pedra-sabão. Bom, a estátua do Cristo Redentor vocês conhecem, aquela famosa que tem assim os braços bem abertos, né? Fica em cima do Corcovado. Ela é toda revestida de pedra-sabão. O nome da pedra é pedra-sabão. Analise o quadro a seguir, com base nesses dados, justifique o uso dessa rocha na estátua. Por que foi usada pedra-sabão na estátua? Vamos ver esses dados que estão aqui, ó. Nós temos aqui assim, rocha. O nome da rocha é pedra-sabão, usado no Cristo Redentor. O tipo de rocha é uma rocha metamórfica. O que é isso? É aquela rocha que lá embaixo, alta pressão e alta temperatura, sofreu transformação. Qual que é o mineral predominante? É o talco. Olha só, o talco, ele é um tipo de mineral. É um mineral retirado do solo, tá?
E as características dessa pedra? Ela tem baixa dureza, ou seja, ela não é tão dura. Ela é resistente a mudanças de temperatura, então calor e frio ela aguenta bem. E ela é altamente impermeável, ou seja, a água não passa por ela, né? Ela não infiltra água nessa rocha. Então a pergunta é a seguinte: por que que a gente foi escolhido a pedra-sabão para construir essa estátua? Bom, primeiro, vamos lá. Se a pedra-sabão não é tão dura assim, ela pode ser moldada, ela pode ser cortada e fazer os contornos, né? E produzir o formato de uma estátua. Então, ela é boa para fazer a estátua. Você consegue cortar ela com mais facilidade e moldar, né? Fazer as curvas e tal. Outra coisa, ela fica exposta, né, à luz do sol, dia e noite. Dia e noite ela está exposta ao tempo. Então ela está exposta à luz do sol, está exposta ao frio da noite. Então ela resiste, olha só, uma das características é resistir à mudança de temperatura. Então ela é ótima para ficar no tempo. E por último, ela é altamente impermeável. Então ela não vai ter infiltração, né, e ela não estraga fácil desse jeito, né? Então por isso que ela foi usada para foi escolhida a rocha sabão para fazer a estátua do Cristo Redentor, ok? Eu vou escrever a resposta aqui do lado e a gente vai ler novamente. Eu vou acelerar para poder escrever aqui rapidinho. Então vamos lá. Então tá aí, a resposta ficou assim, ó. Vamos lá, vamos ler comigo aqui. O revestimento em pedra-sabão, ou seja, a estátua feita com pedra-sabão, facilita esculpir a estátua. Então dá para dar forma à estátua. E a sua característica de ser resistente a mudanças de temperatura e ser impermeável permite que a estátua possa ficar ao ar livre, exposta ao sol e à chuva e ter longa durabilidade. Ok? Então, ela vai durar bastante, né? Porque ela é feita de um material que aguenta bem o sol e a chuva. E também ela é maleável, então dá para dar um formato. Aqui, existe um artista brasileiro chamado Aleijadinho, lá em Minas Gerais. Ele também esculpia estátuas em pedra-sabão, tá bom? Tem estátuas famosas dele lá em Minas Gerais. E ele também fazia em pedra-sabão. Ok, esse fica número 4. Nós vamos então para número 5. Ok, aqui está o número 5 e diz assim: observe a imagem a seguir e responda. Nós temos ali um morro, né? Uma rocha bem grande, uma montanha. Parece que está dentro de um vale. Na verdade, é a paisagem no Arizona, né? Tem um canyon ali. Aí diz assim: letra A. Qual é o tipo de rocha que aparece na figura acima? Que tipo de rocha é essa? Ela é ígnea? Ela é sedimentar? Ou ela é metamórfica? Explique como você chegou a essa conclusão. Vocês estão vendo que tem várias camadas ali? Dá para ver várias camadas, né? Vamos tentar pintar aqui, ó. Ó, dá para ver aqui, ó, camadinha, depois tem uma camada mais clara, então tem várias linhas horizontais. Várias linhas horizontais aí. Dá para ver que são formadas por várias camadas. O tempo foi formando essa rocha, né? Por várias camadas. Depois esbarrancou aquilo ali, né? Mas dá para ver que tem várias camadas. Então, que tipo de rocha que é que forma camadas? Só pode ser as sedimentares, né? Com certeza aí nós temos uma rocha sedimentar. Os sedimentos foram chegando lá no passado, pode ter sido o rio, pode ter sido o vento, e aquilo ali foi formando outra camada por cima e outra por cima, e foi endurecendo, né? E foi formando a rocha. Isso levou milhares e milhares de anos. Bom, então a gente chegou à conclusão devido à imagem, né? Que mostra claramente as camadas. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Dá para ver bem as camadas. E depois, qual é a relação entre esse tipo de rocha e o estudo da vida no passado da Terra? Bom, são nas rochas sedimentares que os paleontólogos encontram os fósseis de seres vivos antigos, né? Restos de árvores, de troncos, de folhas, restos de animais marinhos, né? De peixes e de outros animais, e também animais terrestres, né? Por exemplo, os dinossauros são encontrados
geralmente, assim, 99% deles são encontrados em rochas sedimentares. Essas rochas elas são retiradas camada por camada. Estudioso, né? Quem vai estudar vai tirando as camadas e no meio das camadas ele vai encontrando os seres, os restos, né, dos seres antigos. Quanto mais fundo, mais antigo ele encontra o ser. Então dá para até fazer uma medida de tempo pelas camadas ali, né? Eles sabem qual é a idade do animal, né? E aí eles, conforme vai descendo, os que eles vão encontrando são os mais antigos. Beleza? Então eu vou escrever a resposta aqui do lado e vou acelerar o vídeo para a gente ler no final como ficou. Vamos lá. Ok, então deixa eu só puxar aqui para você poder ver como ficou todo aqui a resposta. Ficou assim, ó. A número 5, letra A. Deixa eu só marcar de azul aqui para a gente poder ler juntos, ó. São rochas sedimentares, né? As rochas que a gente viu aqui na imagem. Vamos olhar de novo a imagem. Tá aqui a imagem. São rochas sedimentares, o que pode ser deduzido pela presença de vários estratos, várias camadas. Aqui, ó, são camadas de sedimentos que a formam. Então, ela é formada por várias camadas de sedimentos. Isso só pode ser rocha sedimentar. Depois diz assim: os fósseis se formam nas rochas sedimentares. O organismo morto ou parte dele é soterrado por camadas de sedimentos ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, e vai conservando-o. Então, ele petrifica, vira fóssil, aquele resto, né? Se for o esqueleto, que dura mais, geralmente, né? O esqueleto do animal dura mais. E aquilo ali é petrificado. O que era osso vira rocha. E fica ali, né? Fica ali por milhares ou até milhões de anos, até que alguém encontre ali para poder estudar aquele animal. Beleza? Então tá, vamos para o número 6. Ok, vamos para o número 6. A número 6 diz assim: em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descrevia o Brasil, que acabara de ser descoberto. Essa carta retratava nosso país, apontando algumas características do solo brasileiro. Veja no trecho a seguir. Vamos ver o que o Pero Vaz de Caminha escreveu, então, para dizer sobre o Brasil. Olha só o que ele disse aqui, ó. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Ou seja, até aquele momento eles ainda não sabiam se tinha ouro, prata ou alguma coisa preciosa no solo. Tempos depois eles descobriram que sim, né? Que no Brasil tinha muito ouro, tinha muito diamante e outras pedras preciosas. Bom, aí diz assim, porém, a terra em si, aí diz aqui, nem lhe ouvimos, ou seja, a gente nem viu ouro em lugar nenhum. Aí diz lá, porém, a terra em si é de muito bons ares, ou seja, uma terra muito boa, assim, frios e temperados, como os do Entre Doiro e Minho. Esse Entre Doiro e Minho deve ser uma região lá em Portugal, né? E ele está dizendo que a temperatura que ele encontrou é parecida com o que tinha lá. Pois ele diz, porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. Ou seja, nesse tempo que ele está escrevendo a carta, ele achou a temperatura, o clima parecido com essa terra que eles já conheciam. Aí diz lá assim, águas são muitas, ou seja, ele viu muitos rios, riachos, né? Infindas, quer dizer, infinitas, muitas, muitas mesmo. E em tal maneira é graciosa que, ou seja, ele achou bonito, um lugar bonito, né? Querendo aproveitar, dar-se nela tudo. Ou seja, se você quiser aproveitar o solo para plantar, dar-se nela tudo. Nasce tudo nela, por bem das águas que tem. Ou seja, as águas tem muita água para irrigar, e se você quiser plantar, vai nascer. Ok, aí diz assim, aqui embaixo.
O trecho dar-se-á nela tudo, ou seja, tudo nela dá, deu origem à expressão em se plantando tudo dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver no solo para o plantio ser possível? Será que a gente tem um solo, a gente coloca uma planta, vai nascer? O que precisa para o solo para que uma planta cresça ali naquele solo? Bom, vamos lá. Primeiro, os solos não são todos iguais, não é? Nós temos solos muito diferentes. Aqui no Paraná mesmo nós temos a terra roxa, que é onde a gente vive aqui em Londrina, mas a gente tem, por exemplo, o arenito ali, para lá de Maringá, Paranavaí, é o arenito. Então não dá para plantar as mesmas coisas, os solos são diferentes, eles têm nutrientes diferentes. Os solos também têm diferença de lugar, né? E o lugar tem diferença de temperatura, de quantidade de chuva, não é? Então, tem tudo isso também. Então, nós temos o clima, temperatura, as chuvas, a quantidade de água e os nutrientes presentes no solo, que essas diferenças fazem com que algumas plantas possam crescer em uns lugares e outras plantas em outros lugares. Então, não é assim, né? Colocou no chão, jogou uma aguinha, vai nascer e vai crescer. Não, tem outros fatores. Então, eu vou escrever a resposta aqui, né? Vou acelerar o vídeo e a gente vai ler juntos aí a resposta. Vamos lá. Pronto, deixa eu puxar aqui para a gente ler ele todo. Fica assim então a resposta. Ó. Cada espécie de planta cresce no solo e clima de sua origem. Para o plantio ser possível, o solo deve ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, além de água e ar em quantidades adequadas. Então, cada planta tem o seu lugar de origem. Para que ela cresça, ela tem que, se ela estiver em outro lugar, esse outro lugar tem que ser parecido em clima, em nutrientes do solo, quantidade de água, certo? Senão essa planta não vai crescer. Ok? Beleza, então vamos para a próxima. Ok, vamos para o último exercício dessa lista de atividades que eu pedi, né? Tem o número 8 que que eu não pedi, não precisa fazer, porque é em equipe, né? E a gente vai fazer só até a 7, então. Aí diz assim a 7. Na região norte do Brasil, alguns recursos da floresta amazônica são utilizados de maneira sustentável por cooperativas de moradores. Uma dessas cooperativas coleta castanhas e extrai látex da seringueira e óleo de copaíba. Bom, o que que é... Primeiro, o que que é utilizar de maneira sustentável? Deixa eu pegar o vermelho para destacar aqui, ó. Utilizar de maneira sustentável os recursos da floresta amazônica. Ou seja, você retirar recursos sem destruir, tá? É mais ou menos isso. Você tira coisas da floresta para ganhar dinheiro, mas você não destrói a floresta. Tá? Que a gente poderia, por exemplo, passar o trator na floresta e pôr gado, ou plantar soja, algodão, milho, só que você destrói a floresta, né? Como você pode retirar coisas da floresta sem destruir a floresta? Então, por exemplo, tirando a castanha das árvores, a árvore continua existindo e continua produzindo castanha. Você tira o látex você vai fazer a borracha, né? É tirado do tronco da árvore. Você não mata a árvore, você faz só um corte, tira a borracha ali, né? E a floresta continua existindo. O óleo da copaíba, que se eu não me engano, a copaíba é tipo uma palmeira. Também tem o açaí, que pode ser retirado. O açaí é o frutinho da palmeira também. É retirado e não destrói a floresta, certo? Então, isso é utilizar de maneira sustentável os recursos da floresta amazônica. Aí diz assim: como é chamado esse tipo de atividade? Quando a gente extrai sem destruir? Bom, o nome desse tipo de exploração é o extrativismo. Extrativismo, você retira sem destruir. Eu vou escrever isso para a letra A. Depois, letra B. Qual a relação que essa atividade tem com o solo? O que tem a ver você retirar recursos da floresta tem a ver com o solo? Bom, é simples. Essas árvores, né, do látex, da copaíba, castanheira,
elas crescem no solo da floresta amazônica. Se você levar para um outro lugar, para o cerrado, ou para os pampas, ou para o deserto, essas árvores não crescem, elas crescem naquele solo da floresta amazônica, estão adaptadas a ele. Então, ele tem a ver com o solo, lógico, né? O solo é que fornece os nutrientes para a planta viver e a gente retira os recursos naturais dessas plantas. Então, eu vou escrever a resposta aqui, vou acelerar de novo o vídeo pela última vez. Vamos lá. Aí, então ficou assim, ó. Vamos ler juntos aqui as respostas. Deixa eu subir aqui. Assim. Diz assim, ó. Então, o primeiro é o extrativismo, onde você extrai. Consiste na extração de recursos naturais do ambiente, nesse caso de recursos vegetais. E nesse caso da Amazônia, da floresta amazônica, eles fazem uma extração sustentável, ou seja, eles não destroem a floresta. Bom, então como é que a gente associa isso ao solo, né? Elas estão relacionadas com o solo porque as cooperativas utilizam recursos naturais como a castanheira, a seringueira, a copaíba, por exemplo, que são árvores que crescem no solo da floresta amazônica. Então tem a ver com o solo, né? Essas árvores elas crescem porque tem esse solo específico da floresta, então tem tudo a ver com o solo, ok? Beleza, pessoal. Então a gente encerra assim as respostas dessa atividade da página, deixa eu ver a página aqui, 92, né? E, e é isso. Então ficou essa primeira aula, ficou essas respostas. Espero que vocês confiram aí no caderno de vocês, né? Façam a correção se for preciso, ou se você não fez, já coloquei aqui então as respostas para você. Ok, pessoal? Então valeu. Daqui a pouco tem mais atividade. Abraço. Tchau, tchau.